Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que chegou aqui na sua TV Passo Fundo no programa Saúde. Hoje a gente está com o Dr. André Kuhn, que é o doutor da TV, é assim que o chamam, porque ele traz sempre as melhores informações e as maiores acerca de joelho. Hoje a gente vai falar sobre prótese unicompartimental, que a gente fala, mas hoje você vai saber tudo sobre. Vamos agradecer aos nossos patrocínios, Bertocchi. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffens, Passo Fundo Shopping. E Mano Escobar. Doutor, estávamos com saudade, a gente diz, agenda corrida, muitos atendimentos, viagens, participações em eventos. E seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai falar sobre algo que o senhor vem operando muito aqui, né? Bom, é muito bom estar aqui e a gente vai falar sobre um assunto que eu já falei bastante vezes aqui nesse programa, mas que nunca é demais falar e explicar, porque o assunto é um assunto que não é de domínio da população. Quando você fala em prótese, muitas pessoas imaginam que é algo que vai tirar o joelho e botar uma coisa mecânica que é uma prótese, né? Então a prótese total já tem seu misticismo sobre o que ela é. E uma prótese unicompartimental também. Ela não é de domínio nem da classe médica, né? A gente está mostrando agora imagens de como que é essa prótese que a gente utiliza. Ela é uma prótese que ela recapeia ou a parte de dentro ou a parte de fora do joelho, no fêmur e na tíbia. A gente vai fazer um resurface, a gente vai recapear a cartilagem desgastada, normalmente é o lado interno do joelho, o lado medial, e ela vai fazer o contorno do côndilo femoral medial. A gente vai ressecar os restos de desgaste do menisco medial ou lateral e vai também retirar a cartilagem da tíbia. Então é feito um resurface femorotibial, mantendo lá dentro do joelho os ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior, e não se mexe na parte lateral nem na parte da patela com o fêmur. Então a gente tem 3 lojas dentro do joelho. A loja fêmur-patelar, fêmur-tibial interna, medial, e fêmur-tibial lateral. E quando tem uma das lojas comprometidas, a gente pode fazer meias próteses. Existe a prótese fêmuro-tibial interna, fêmuro-tibial externa, e também existe prótese fêmuro-patelar, que é mais raro de se fazer, mas também existe, né, para situações de artrose fêmuro-patelares. Então, o que é uma prótese unicompartimental? É uma troca de um lado da articulação, ao invés de se trocar toda a superfície articular do fêmur e da tíbia, ressecando ligamentos. Então é uma cirurgia muito menos agressiva cirurgicamente. E funcionalmente é a grande diferença, né? Então é uma cirurgia, por que ela não é tão falada? Porque ela existe há muitos anos, há mais de 50 anos existe a técnica dessa meia prótese, mas ela mundialmente, em alguns países ela é bastante feita. No Brasil ela tem um percentual pequeno, mas ela é feita há muitos anos. Em nosso serviço a gente já faz alguns anos, e os últimos anos a gente tem feito muito. Por quê? Porque ela é uma cirurgia bastante de precisão e que exige uma curva de aprendizagem e também, às vezes, ter um bom instrumental cirúrgico, uma boa habilidade de treinamento cirúrgico para fazer. Mas a gente vê assim que a maior parte dos pacientes, quando a gente fala e explica, a maioria não sabia dessa possibilidade. Então, por que da gente abordar esse assunto no programa? É porque as pessoas, que eu vou explicar mais para frente, quando que tem indicação de fazer, que elas saibam que isso existe. Porque muitas vezes a gente vai deixando a doença evoluir e tira a oportunidade de um tratamento menos agressivo para um mais agressivo por medo e desconhecimento. E o objetivo desse programa é levar informação e conhecimento para as pessoas. Meu papel como médico não é eu ter o conhecimento na minha cabeça, mas é propagar o que eu sei, dizer o que a gente sabe e explicando às pessoas o que elas podem fazer e ter a oportunidade de poder fazer, né? Porque, doutor, a pessoa confia aquela região do corpo, a vida, ao doutor, ao médico,
e não sabe fazer a pergunta. Sim. Eu vou precisar de uma prótese, vou entrar para a cirurgia, mas não sabe que tem essa possibilidade. E também porque existe um misticismo achando que a prótese é fim de linha, né? E aí a gente deixa a oportunidade de viver com qualidade de vida por medo, por desconhecimento, né? Aí a gente está vendo agora a imagem de como que é. Essa prótese, por exemplo, o fêmur dela é um material que é em oxínio. O oxínio é um material que é uma liga mais resistente. Ela, por exemplo, para pessoas jovens, ela vai suportar cargas de impacto. Ela permite a pessoa fazer mais atividades físicas do que uma prótese total. E para muitas pessoas permite voltar ao trabalho. Eu tenho pacientes que têm meia prótese que trabalham em fundição. Trabalha em pé o dia inteiro. E que se tivesse uma prótese total, ele estaria inválido para aquele tipo de trabalho. Então, socialmente, isso permite a muitas pessoas uma qualidade de vida laboral. Hoje a gente vive no mundo, cada vez a aposentadoria está ficando mais tarde. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo muito, os sistemas de previdência do mundo inteiro não suportam pagar pessoas precocemente, sendo que muita gente às vezes vai viver mais aposentado do que às vezes trabalhou contribuindo. Então os sistemas de saúde no mundo não suportam isso. E a pior coisa para a dignidade de alguém é depender hoje, principalmente no Brasil, de assistência do INSS para receber, porque na atividade a maior parte das pessoas recebem mais do que elas vão receber na inatividade. Então, quando você consegue recuperar e devolver alguém de volta para a sociedade, isso é muito bom e é importante. Então, saber dessa possibilidade, saber que essa cirurgia permite uma condição física e funcional mais perto de um joelho normal, comparado a uma prótese total, faz muita diferença. E aí nós, médicos, temos um papel de informar isso às pessoas. E é por isso que o doutor está na TV Passo Fundo para levar a você o que há de melhor na saúde do joelho. Já voltamos. Em Tudo Móveis e Estofados é mais barato mesmo. Estofado retrátil, apenas R$ 899,90. Ou em 12 vezes de R$ 83,90. Conjunto, mesa com 4 cadeiras de madeira, por apenas R$ 899,90. Em 12 vezes de R$ 83,90. Roupeiro 100%, MDF por apenas R$ 1.499,90. Ou 12 vezes de R$ 139,90. Avenida Brasil Leste 232, proximidades do Hospital de Clínicas. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde com o nosso doutor André Kuhn. Ele é médico de muitas pessoas, não só no Brasil, mas fora também. Doutor, prótese unicompartimental. Eu adoro que o senhor vem, mostra, conta, fala dos casos. E hoje a gente está vendo a prótese unicompartimental. No intervalo disse pro doutor essa parte do fêmur, onde é que ela fica? Ele veio com a mãozinha e explicou assim. Então a gente fica sabendo e o senhor conversa tudo isso que eu sei já no atendimento. Sim.
que acontece? A gente tem que explicar para as pessoas. Mas quando que a gente indica? São pessoas que têm artrose. O que é artrose? É o desgaste, é quando a cartilagem, que é o revestimento da superfície da articulação, se desgastou. É o asfalto que está carepento, né, e começa a querer formar uma panela. Então ainda é um estágio intermediário de doença. Não é nem uma doença leve, que a gente consegue tratar de maneiras não cirúrgicas, mas é uma doença que já está na metade do caminho e indo para o final, né? Então ela está num estágio intermediário para frente. E, por exemplo, uma pessoa entre 55 e 65 anos que tem uma artrose moderada, se ela tem uma dor que limita ela muito funcionalmente e ela é pouco responsiva aos tratamentos conservadores, que é fortalecimento muscular, exercícios, drogas nutracêuticas que diminuem o processo inflamatório, às vezes uma infiltração com ácido hialurônico, são substâncias que aliviam a dor e permitem uma recuperação funcional. Se essas pessoas não respondem mais a isso, e tem dor e elas estão tirando de si a oportunidade de viver. Eu não consigo viajar, eu não consigo dar uma caminhada, eu não consigo fazer um exercício. Nossa. E elas começam a ficar prisioneiras do seu corpo. Essas pessoas vão evoluir até degradar completamente a articulação. O que é o conceito de uma prótese compartimental? O conceito é trocar o lado que está estragado para não contaminar o resto do cesto de fruta. Então, ou seja, um lado estragado, ele gera uma doença inflamatória na articulação que vai deteriorando com o passar do tempo e deformando a articulação como um todo. Se eu troco aquela parte estragada, eu tenho a chance de preservar a função, porque eu vou manter sobre aquele lado trocado a carga do peso corporal. E isso faz com que eu utilize o lado novo, poupando o restante da articulação. E faz com que os dois ligamentos cruzados estão inteiros, se mantenham dando estabilidade funcional no joelho, permitindo o exercício, a parte laboral. E a sensação de quem tem uma prótese unicompartimental é de que ele não tem uma prótese no joelho. Por quê? Porque ele tem a propriocepção, a percepção da função articular preservada. Diferente, muitas vezes, de quem tem uma prótese total do joelho, que não tem essa mesma sensação. Ele sente que ele tem um joelho bom, funcional, ele até esquece. Existe um termo chamado forgotten knee, que é o joelho esquecido, depois de um ano, que mais de 80% das pessoas esquecem. Ótimo! Mas a unicompartimental, ela é muito mais rápida a recuperação, porque é uma cirurgia menor, ela é mais funcional, mas ela permite às pessoas uma grande qualidade de vida. Então, essas pessoas entre essa faixa, às vezes, de 50 anos até os 70 anos, eles têm muita atividade, as pessoas são ativas, muita gente que trabalha, que faz esporte, faz exercício, então ela permite a quem já sabe praticar um esporte, que nem jogar um tênis em dupla, jogar normalmente, conseguir jogar. Viajar, poder dançar, poder fazer um ciclismo, fazer uma academia. Então, ela é uma cirurgia que restabelece a funcionalidade. A prótese total também permite isso, mas num grau diferente. Ela tem uma certa limitação para algumas atividades físicas, de carga para trabalho, né? Então a gente restringe um pouco mais, porque ela é uma cirurgia para quem já tem uma doença muito mais avançada, e aí você está mais preocupado em devolver alívio de sintomas de dor, tendo uma certa função, mas não o mesmo grau de função. E a unicompartimental, ela é uma cirurgia que muitas vezes, quando bem executada, tecnicamente a gente diz que é uma cirurgia definitiva. Por quê? Porque ela é feita para durar. E uma prótese total, ela tem um tempo de vida, que muitas vezes, se uma pessoa muito nova coloca, ela vai ter que trocar essa prótese por uma outra. E a unicompartimental, quando bem executada, mantido a carga sobre aquele eixo que estava desgastado, ela talvez não precise ser trocada ao longo da vida, né? E pessoas mais idosas também. A gente faz muita unicompartimental, aquelas pessoas que têm medo de enfrentar uma cirurgia, achando que elas têm poucas condições clínicas. Então, para esses pacientes, é uma cirurgia pouco agressiva em termos de recuperação funcional. Recupera muito rápido. Se sente melhor logo. Se sente mais rápido, consegue voltar às suas coisas e mantendo sua autonomia sem depender de outros para ajudar a cuidar. Esses dias me perguntaram, lembrei agora, doutor, para quando a Levície fizesse
esse questionamento. Quando tu chega com um problema no joelho, tu leva radiografias, ressonâncias dos dois joelhos? Aí o senhor já analisa os dois ou não? Esse que me dói, mas e o outro? Não, a gente analisa todos. O que a gente faz? Normalmente alguns pacientes vêm com exames, mas nós temos o hábito de fazer um raio-x panorâmico para medir o eixo. O que é o eixo? É ver o centro da cabeça do fêmur com o centro do tornozelo. Saber se o joelho é varo, se ele é valgo ou se ele é normo-eixo. E a gente avalia os dois. Porque é muito comum, às vezes, um paciente se queixar de dor em um joelho e às vezes tu vai lá fazer um exame, o outro, radiologicamente, ele é pior. E aí a gente até leva um susto, não, mas não é, não, esse não me dói, mas ele radiologicamente está pior. Por quê? Porque às vezes a pessoa vem na crise da dor. Aquele outro joelho tem um desgaste menor, mas ele está na fase inflamatória do desgaste e é mais doloroso. E o outro está na doença crônica. Não sente lá. Não sente tanto, mas já sentiu uma vez. E a pessoa esquece. Nós, seres humanos, nós esquecemos muito das dores, às vezes, que a gente passou. Tanto que algumas cirurgias, às vezes, que provocam dor, é comum o paciente dizer, mas nem me lembro, depois de um tempo. Mas se queixou muito de dor na época. E depois ele esquece. Então a memória crônica de dor é ruim, mas a memória também para a dor, ela passa com o tempo e a gente esquece da dor. E a gente faz os exames. Como é que a gente faz para avaliar a indicação de uma unicompartimental? Raio-X, e a gente faz de rotina uma ressonância para entender na imagem se todo o restante do joelho está inteiro e que ele tenha uma sobrevida longa, sem que tenha que talvez fazer uma prótese total, porque em 4, 5 anos o restante vai descompensar e aí teria que revisar aquela prótese. É aquele atendimento global que a gente diz que temos aqui no IOT com esse doutor à frente. Já voltamos. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do programa Saúde, eu sempre já fico, meu Deus, já vai acabar, é tão rápido. Quando o doutor vem aqui, é muito rápido. Hoje a gente está falando sobre prótese unicompartimental. Como a gente quer saber muito, e ele tem muito o que falar, vamos agradecer aos nossos patrocínios. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Índia Mara Calmo, psicóloga clínica. Cirurgia plástica integrada. Silvia Dalauba, treinamento e desenvolvimento humano. Oficina de vacinas, crianças e adultos. Carmen Steffen, Espaço Fundo Shopping. E Mano Escobar. Doutor, e aí? O senhor já falou sobre o que é? A gente já pôde ver. Tem gente, acho que faz até a operação e não sabe o que foi colocado. Depois, quando é necessário, qual é a avaliação total? Mais um questionamento também que a gente fez, que o senhor olha global os dois lados dos dois joelhos para ver como a pessoa está. E agora, o que vamos falar? Não, o que a gente vai entender? Então, feita a indicação, é realizada a cirurgia. Quanto tempo de internação? Normalmente a gente deixa 2 dias. Para quê? Para a pessoa, no primeiro pós-operatório, no primeiro dia, poder já treinar fisioterapia, exercícios, caminhar, se mobilizar. Até daria, às vezes, para dar alta em 24 horas. Mas normalmente na nossa rotina é 36 a 48 horas de internação para que a pessoa faça mais fisioterapia de reabilitação, consiga ir para casa mantendo essa reabilitação com o fisioterapeuta, dia sim, dia não. Ela faz nos outros dias alternados por conta própria o exercício que é orientado
e ela volta em 2 semanas tirar os pontos, muitas vezes já caminhando sem um andador, a gente já libera para dirigir, a pessoa já começa a fazer mais forçada a fisioterapia de reabilitação, e normalmente com 1 mês e meio, 2 meses, a gente libera para pilates, academia, hidroginástica, e voltando às atividades. E muitas pessoas no 3º para o 4º mês, elas estão bem recuperadas, coisa que a gente leva às vezes 8, 10 meses numa prótese total. Então isso faz muita diferença em termos de recuperação funcional, né? Essa semana eu vi uma senhora que ela é empregada doméstica até de uma médica na cidade que ela trabalha, e ela está com... Eu fiz os 2 joelhos, fiz um, depois eu fiz o outro, e o segundo joelho agora faz 3 meses que eu operei, e ela pediu, doutora, eu acho que eu posso voltar a trabalhar já, né? Então, se sentiu ótima, e vai ver, então, em casa já deve estar a 1000. É uma senhora de 58 anos de idade, né? E ela disse, eu acho que vai me fazer bem ir trabalhar. Então, as pessoas têm vontade de voltar à vida e à funcionabilidade dela. E, obviamente, que ela tem joelhos muito melhor para trabalhar. Então, é um trabalho que ela tem que ficar em pé, movimentado, o trabalho de casa, né, que ela faz. E, então, isso é uma cirurgia fantástica. Diferente seria uma situação de alguém com uma prótese total. Esse período pós-operatório, ele pediu, doutor, você me dá mais um atestado? Porque eu ainda não consigo voltar ao trabalho. Com toda a tecnologia de hoje que vocês isso, usam. E o mais habitual é essa pessoa talvez nunca mais retornar ao trabalho. É triste. Então essas são as diferenças funcionais. E aí entra uma coisa que eu digo isso, eu dou muita aula em congressos sobre prótese compartimental. E que eu digo que nós médicos devemos ter a humildade em dizer não sei fazer e ir buscar o conhecimento para fazer. Ao mesmo tempo não sei fazer, mas eu sei que existam encaminhar para quem sabe fazer, porque isso tira das pessoas uma oportunidade ao deixar a doença evoluir e piorar. Então é a teoria da chance. Eu tenho que dar chance para as pessoas, pelo menos ao explicar que isso existe, né? Porque depois elas descobrem que aquilo existia e ninguém falou e as pessoas se revoltam, né? Segunda-feira eu atendi, veio um casal em que o senhor, né, tem 67 anos de idade, uma pessoa bem ativa, ele trabalha com mecânica, né, ele tem uma empresa própria, mas ele trabalha, ele gosta de trabalhar. E ele teve uma indicação de prótese total, ele é de outro estado, não é aqui do Rio Grande do Sul. O filho dele é casado com uma médica, né, o filho dele, eu já havia atendido ele, o rapaz, há um tempo atrás, e a mulher dele me segue em redes sociais. E ela disse, doutor, eu vi o senhor falando sobre prótese unicompartimental. Meu marido teve uma indicação de prótese total. E ele está com medo, ele foi dito que ele não poderia fazer a rotina que ele está habituado a fazer. E eu vi o senhor já falando, eu queria saber se ele tem indicação ou não. Aí eu atendi ele, examinei, olhei as imagens, fiz exames novos e falei, olha, o senhor é o que a gente chama de filé mignon de indicação para uma unicompartimental. Então ela disse, que bom que eu trouxe ele aqui. O senhor tem que falar mais sobre isso, porque eu só vim porque eu vi o senhor falando e eu sabia que isso existia, mas ninguém me falou que isso existia, né? Eu assisti. Então eu acho que esse tipo de programa serve para isso, para a gente falar para as pessoas, né? Não é todo mundo que vai ter uma indicação de fazer uma compartimental, é uma dor bem localizada, tem vários critérios para a gente indicar, mas isso passa por uma avaliação médica. E hoje eu posso dizer, de cada 100 pacientes que são feitas prótese total, se a gente for pegar todos os exames pré-operatoriamente e avaliar, tranquilamente 30 a 35% deles seriam casos para fazer uma meia prótese. Mas e por que fazem prótese total? É alto Porque isso. falta treinamento, questão do material, é tudo material importado, né? Não existe material similar nacional, exige saber fazer, não é habitual em grandes serviços não ter, grandes serviços fazem essa prótese, mas é habitual pessoas que fazem às vezes menos próteses totais não tem um volume para ter um treinamento suficiente para fazer e acaba não indicando. E ele domina a técnica de fazer uma prótese total, mas são coisas bem diferentes, os resultados pós-operatórios. Então por isso que é importante às vezes se explicar, se dizer para as pessoas, elas procurarem centros que sabem fazer. Aqui em Passo Fundo todos os serviços fazem, né?
as pessoas são treinadas e sabem fazer. É uma cirurgia que na região é só aqui em Passo Fundo que se faz, né? E isso dificulta. Em outros estados tem poucas pessoas que fazem, mas a gente treina. Nós somos um serviço de educação médica, então a gente treina pessoas. Eu dou muitas aulas. Agora esse mês mesmo eu vou dar 4 aulas e as 4 são sobre unicompartimental. Ótimo! Né? Vou, inclusive, no início de agosto, eu vou para Colômbia, em Cartagena, no evento de prótese, e eu vou falar sobre prótese unicompartimental. Então, ela é uma tecnologia que cada vez vai ser mais usada e mais falada. 1 minuto e 40, doutor. Eu vou mostrar rapidamente umas imagens aqui para entender o que é. Então. Ai, a gente isso nunca aqui, quer que o doutor vá embora. Isso aqui é uma imagem de um paciente que eu fiz uma prótese. Esse paciente tem 61 anos de idade. E eu fiz uma prótese unicompartimental, né? Troquei o lado interno dele porque ele tinha artrose medial. Tem a outra imagem agora mostrando de lado como fica, ela recapeia a superfície do fêmur, da tíbia, e vai uma interface de polietileno entre o fêmur e a tíbia, que é onde o metal trabalha. Fica e essa imagem eu né, fiz, no formato, doutor. Eu fiz por robótica. Aquele gráfico laranja mostra o equilíbrio entre o movimento da extensão à flexão de uma forma homogênea. Aí entra a tecnologia, para deixar isso perfeitamente ajustado. Então essa prótese ficou perfeita. Eu fiz ela ontem de tarde, o paciente hoje de manhã já estava sentado, ele ficou com 2 graus de varo, que é a deformidade, ele tinha 4 a 5 graus de varo, eu deixei em 2, para quê? Para ficar num grau funcional dentro do eixo que ele já tinha. Fica melhor, doutor. Esse paciente vai se beneficiar muito, porque ele tem um perfil de pessoa ativa, mora num sítio, gosta de lidar, então a vida dele vai ser melhorada de maneira fantástica. Qualidade de vida, profissionalismo e o melhor, aquele atendimento que é humanizado. Hoje use a palavra humanizado ao léu, mas eu vejo que não é bem assim com o senhor, né, doutor? É que assim, a gente atende seres humanos, eu não gosto da palavra humanizado. Assim, isso é porque virou... Eu não consigo, mas às vezes tem atendimentos que não são tão dignos de dizer que ele é humano em detrimento de outros tipos de atendimento. O nosso papel como médico é assistir as pessoas, é acolher as pessoas e ajudar as pessoas. E o doutor assiste os seus pacientes e você nos assiste aqui para não perder nada do doutor. Até a próxima, doutor. Até a próxima.